Boa noite a todos, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Fora o calor, hein? Nossa Senhora, está cada dia pior, parece, inclusive, né? Não sei realmente o que está acontecendo. Pois é, está previsto. Amanhã está previsto ser mais quente que hoje. É essa impressão que eu tenho mesmo. Eu moro aqui no Lago Norte, né? Tem alguns termômetros aqui na rua que acho que chegaram a estragar. Estavam marcando 45 graus. Outro passeio ali estava 52. Não, aí também Tá? não, né? Não dá, mas porque assim, eu acho que estragou, né? A É, coisa talvez foi tão quente que ele estragou. tá muito quente. Hoje seria um bom dia, né, para terminar a aula e ir lá para o pôr do sol, mas infelizmente não está dando. Bom, pessoal, deixa eu só abrir aqui os materiais, né? Aqui o cronograma. Vamos começar então, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, sempre retomando aqui o nosso cronograma, né? Hoje é uma data importante porque a gente encerra, né, o livro do Morgan, então a gente encerra a nossa análise, né, nossa leitura, as aulas, né, sobre esse conteúdo, que é um conteúdo bem denso aqui da disciplina, né? E hoje vocês têm a entrega da sinopse crítica 3, tá? Então se atentem, né? Já falei várias vezes, escolher o capítulo, escrever. Só dou um lembrete, né, pessoal, em função da modalidade, da liberdade que vocês têm de entrega, tá? Se atentem para não copiar, tá? Sinopse um do outro, tá? Não entreguem sinopses iguais, né? Isso é automaticamente zerado, né? Não entreguem sinopses plagiadas, tá? Que vocês possam eventualmente pegar em sites, tá? Então, em função aí de ser isso vale para todas, né? Mas em função de ser uma sinopse mais flexível, tá? Se atentem para isso, para vocês não terem problema nessa nota, tá? Então, escolhe o capítulo, faz lá o resumo, né? E entrega normalmente, tá? E daí a gente vai seguir, né? Com o restante dos conteúdos nas próximas aulas. E atentem já que no dia 20, né? A gente já tem atividade avaliativa da unidade 2, tá? Então, continuem aí estudando esses conteúdos. Bom, então, como eu falei, né, vamos dar sequência aqui na análise das metáforas e das imagens organizacionais do Morgan, né? E hoje a gente vai basicamente abordar as duas últimas, né, os dois últimos capítulos sobre imagem, né? Que é os capítulos que tem título lá de fluxo e transformação e instrumentos de dominação, né? Então, sempre como durante essas aulas, né, eu gosto de sempre amarrar um conteúdo no outro, de recuperando, né, relembrando o que é esse livro do Morgan, o que é esse conteúdo, o que é a proposta dele, né? Então, o Morgan apresenta para a gente algumas visões gerenciais de negócio, né? Ou seja, modelos que o gestor do negócio, né, ou os gestores do negócio, seja o negócio público ou privado, podem ter para estruturar, para pensar, né, para fazer acontecer a organização e o negócio. Então, são modelos de negócio, visões de negócio que ele passa, né? E que ele chama de imagens, né? Porque ele passa as ideias de visão de negócio que ele tem por meio de metáforas, né? Ou seja, ele compara as organizações com basicamente 8 objetos, 8 situações, 8 contextos, né? Faz uma comparação das organizações de modo a permitir que a gente consiga, né, compreender de modo mais fácil como que seria um negócio baseado naquela determinada visão, né? Então ele faz essas metáforas dando as indicações, né, de mudanças estruturais, processuais, de hierarquia, de relações com o ambiente e aí assim por diante, né, que poderiam acontecer em função da visão de negócio adotada, tá? Então um grande resumo, né, da ideia do Morgan é essa, né?
A gente já viu aqui as metáforas, né? As visões de negócio baseadas em máquina, organismo, cérebro, cultura, né? Na aula passada a gente viu unidades políticas e prisões psíquicas, e hoje a gente vai analisar, né, conhecer as visões de negócio que o Morgan propõe, que se chamam fluxo e transformação e instrumentos de dominação. Tá? Em relação a fluxo e transformação, pessoal, para quem, né, eventualmente pegou esse capítulo para ler, vai ver que é um capítulo bastante denso, né, porque é uma visão de negócio, e por isso que eu já falei isso na aula passada para vocês, é importante que vocês sempre, na verdade, ao analisar uma imagem, tenham em mente, né, uma visão do conjunto de todas as imagens para poder entender como elas interagem, né, e que essa aqui, o Morgan, ele tem o objetivo de complementar as demais imagens, né? Então, para quem leu lá o capítulo, vê que em várias passagens, né, ele cita o capítulo 4, o capítulo 5, ele fala de organismos, né? Por quê? Porque essa visão que o Morgan traz para a gente nesse capítulo, ela tem como foco uma única palavra, né? Então, eu sempre estou passando para vocês palavras-chave, né, de cada capítulo para ficar ali um pouco na memória, né, ajudar a lembrar sobre o que é cada uma, né? E esse capítulo aqui, essa visão de negócio que o Morgan passa para a gente, é focado na questão da mudança organizacional, né? Então, ele traz para a gente, ele mostra como para a gestão administrativa, a gestão organizacional, é importante os gestores, os administradores estarem atentos à questão da mudança organizacional, né? Então, para quem não sabe, a questão da mudança é inclusive um campo do conhecimento, tá? Tem linhas de pesquisa na área da psicologia organizacional, tem linhas de pesquisa na área da administração que só tratam de mudança, né, organizacional. Então, esse é um tópico que o Morgan traz que vai ter a ver com essas questões que a gente já trata no mundo da gestão, só que ele vai trazer a visão dele sobre o que é mudança, né? Por que é importante discutir isso, né, que o Morgan fala, né? Por uma razão bastante simples, né? Porque a gente sabe que na vida basicamente duas coisas são certas, né? A morte e de que tudo muda. Então ele chama a primeira atenção da gente, né, dos gestores, dos administradores, que toda e qualquer empresa, seja ela uma empresa burocrática, uma empresa flexível, uma empresa adocrática, né, uma empresa empreendedora, uma empresa normativa, não interessa, toda e qualquer empresa muda. Muda ela mesma, muda o contexto onde ela se encontra, muda a clientela, muda os fornecedores. Então, muda. Tudo muda, mais cedo ou mais tarde muda, né? Então, esse tem sido um tema muito importante no campo dos negócios, né? Ou no campo da administração pública também, porque a mudança acaba sendo, né, o que a gente chama na teoria contingencial, uma própria contingência. Ou seja, você, dependendo do seu ramo de negócio, mais ou menos, sempre vai ter que estar atento para o que pode mudar dentro daquele negócio, ou fora, né? Então, acaba sendo uma contingência fazer estudo da mudança, né? Então, por isso que ele traz essa visão, né? E aí ele traz várias teorias que falam de mudança, né? Mas, basicamente, ele, dentro dessas teorias, passa basicamente duas ideias do porquê a mudança pode acontecer, né? Ele fala que a mudança pode acontecer, né, porque a organização induz essa mudança, tanto no ambiente interno quanto externo, né? Então, isso tem muito a ver com a teoria, que eu já expliquei aqui um pouco para vocês, institucional, né? Então, que é aquela teoria que vai falar que a organização sempre é um ator ativo na institucionalização do ambiente. Então, em geral, a gente vai ver que são empresas o quê? Empresas de ponta de tecnologia, por exemplo, né? Então, empresas que lançam novas tecnologias, o que ela está fazendo ali? Ela está induzindo uma mudança naquele mercado, né? Então, ela está sendo o ator de mudança. Então, essa mudança, segundo o resumo da visão que o Morgan traz para a gente, pode ter como início a organização. Então, ela pode ser um agente que propõe a mudança e transforma o ambiente, transforma ela mesma, né? Ou a mudança também pode vir de fora, então, o que ele chama de mudança dialética, né? Essa primeira mudança, ele usa uma teoria chamada de autopoiesis, tá? Que é uma teoria do Maturana e do Varela, né? Que fala que a empresa, basicamente, é um organismo que se autoprocria, tá? Então, por isso, autopoiese. E, ao se autoprocriar, ela é o agente de mudança, tá?
Uma outra fonte de mudança pode ser o que eles chamam de mudança dialética, né? Ou seja, uma mudança que não é induzida pela empresa, uma mudança que vem de fora ou de um ambiente mesmo que seja interno, mas é uma mudança que ele chama de opostos, né? Ou seja, uma mudança que não é proposta, não é o que a organização está esperando, não é o que ela estava trabalhando, mas a mudança é imposta. Então isso a gente vê que tem muito mais a ver com a teoria da contingência mesmo, né? Que é o que eu falei para vocês, é aquela contingência que vem externa e a organização não tem opção a não ser se adaptar ou morrer. Então a gente viu muito isso, né, aí no ramo de DVD, de locadoras, né, agora mais, talvez mais atualmente, né, os filmes por streaming, filmes que vêm já ou na sua televisão ou no computador, né? Então isso a gente viu que, por exemplo, foi uma mudança imposta, né, de fora para dentro de muitas organizações, né, Blockbuster, por exemplo, que trabalhavam com cassete e tal. Algumas se adaptaram, outras não, tá? Então um grande resumo da ideia, né, de mudança é isso, tá? Então, né, isso aqui é um quadro do Escher, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele já até fez uma exposição aqui em Brasília, tá? Lá no CCBB, tem coisa de umas, sei lá, 5, 6. Teve uma, uma exposição só dos quadros do Escher, né? Que é um ator contemporâneo muito famoso, né? E aqui ele exprime, né, basicamente a ideia de que, né, o ambiente é aquilo que o autor, né, ou que a organização deseja e vice-versa, né? Então, por isso a bola refletir no próprio autor, né? A bola, ela reflete tão bem o ambiente interno da organização que é como se fosse uma cópia, né? Então, vocês veem que a ideia do Escher é essa questão da mudança mútua, né, entre ambiente e organização, oscilando entre essas duas dimensões que eu falei para vocês. Tanto a mudança vindo da organização indo para o ambiente representado aí por essa bola, né, quanto o ambiente também refletindo e mudando a organização. Tá? Esse é um grande resumo dessa ideia, né, de mudança que o Morgan traz para a gente. Né? Ele diz que, então, né, como a gente viu lá no slide anterior, que essa questão de mudança sempre oscila entre a organização induzindo ou o ambiente induzindo, e aqui a gente começa a ver que, na verdade, a proposta da imagem do Morgan, né, não é entender a mudança em si, mas é entender por que se muda. Né? Então, essa seria a principal contribuição mesmo, não é um estudo ou uma visão só de que, ok, a mudança existe. O mais importante para o negócio ou para o gestor é conseguir compreender a lógica da mudança. Né? Então, por que as coisas mudam é mais importante de saber que elas de fato vão mudar. Né? Então, o que ele diz? Ele fala que para entender a razão da mudança, né, a organização deve primeiro entender o ambiente e entender a si mesmo. Né? Então, o que é importante? O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Né? Aqui, como eu falei, eu tento traduzir, né, para uma linguagem mais próxima de vocês, né, para a gente tentar digerir esse conteúdo. Então, o que é entender o ambiente? Para entender o ambiente, deve-se primeiro entender a si mesmo. Isso aqui é o que a gente pode ver de mais básico na gestão. Né? Então, o que é entender a si mesmo, pessoal? Missão, visão, valores, por exemplo. Então, se você pega as questões básicas de planejamento organizacional, o que é aquilo? É a empresa entendendo a si mesmo. Então, quando uma organização vai lá e fala, vamos ter estratégia, vamos ter metas, vamos ter missão, vamos ter visão, vamos ter valores, né? Vamos ter planos de negócio, vamos ter estrutura desejada de acordo com essa contingência, o que é isso? É entender a si mesmo. Né? É estruturar a identidade própria da organização para, com base nisso, saber o que eu espero do ambiente, né? Ou o que o ambiente pode me oferecer. Então, vejam, isso pode, por isso que eu falei, pode parecer básico, né? Mas a gente já falou aqui. Qual que é a principal razão, pelo menos pelo Sebrae, né, de falência das empresas, né? As empresas no Brasil, porque as empresas simplesmente muitas não têm sequer plano de negócio. Eu já falei isso aqui para vocês. Procurem depois essa pesquisa, vejam lá. O que é o plano de negócio? É conhecer a si mesmo. Né? É o gestor, é o dono da empresa, é o cara que vai abrir aquela empresa, saber o que ele quer. Isso é o plano de negócio. Não é, plano de negócio, que chato, tem que ficar lá sabendo, concorrente e tal. Não, não é que chato. Você quer começar uma empresa?
Você quer abrir um negócio? Então, a primeira coisa é o que você tem que ter uma identidade própria, é um rumo do negócio, um plano do negócio, é uma visão do negócio, é onde você quer chegar. Né? Então, por isso que eu falei, pode parecer um pouco bobo falar sobre essas coisas, né? Não sei se é porque a gente está aqui na graduação, né? E as pessoas podem achar, não, isso aqui eu não vou usar, mas vejam, por exemplo, né, a consequência que isso pode ter. A organização não conhecer a si mesmo, não ter planos sobre si mesmo, não ter uma identidade, não ter metas, não saber onde quer chegar, né? Ela não vai compreender a si mesma, muito menos ao ambiente. E aí é aquilo que a gente fala, a gente já viu, né? Não sei quem que disse, isso é um ditado famoso desses filósofos bem antigos, assim, não sei se é Sêneca, né? Alguma coisa assim, né? Mas assim, para quem não tem direção, qualquer vento basta, né? Direção de qualquer vento serve. Então, para quem não tem objetivo, para quem não tem destino, essas organizações em geral, a mudança para elas pode acontecer, não pode, quando acontecer elas são pegas de surpresa, né? Por quê? Porque elas não conhecem a si mesmas. Se elas não conhecem a si mesmas, como elas vão saber o que esperar em termos de mudança, né? Então, por isso é muito importante essa questão do estudo da identidade própria da organização, do planejamento interno, como modo de entender as questões de mudança ambiental, né, interna e externa. Tá? Bom, eu sempre trago, né, nesse caso aqui, eu sempre trago dois exemplos, né, um que já é bem relativamente antigo, né, e outro que depois eu falo que é mais atual, né. O primeiro que é esse mais antigo, que é a Intel, né. Imaginem vocês como que uma empresa como a Intel, que já tem aí, talvez, eu não sei, tá, mas eu vou chutar 30 ou mais anos de existência, né, atuando literalmente na ponta, né, desde sempre. Todos os processadores Intel, né, desde que eu pelo menos conheço o computador, né, são sempre os melhores processadores, em geral também são os mais caros, né, mas vocês veem que é o quê? Que é uma empresa que atua ela própria mudando o ambiente. Né? Então todos os processadores que são lançados são os mais modernos, são da Intel, ela sempre lança primeiro, né? Como eu falei, em geral também são os mais caros, né? Mas vocês veem que é uma empresa que, se ela não tiver uma questão de identidade própria, como a gente estava falando, de planejamento, né, de pesquisa e desenvolvimento científico, né, ela jamais poderia ser uma gigante como ela é. Né? Ela impõe no ramo dela para as outras empresas a mudança. Né? Por quê? Porque ela tem essa competência justamente de, como eu disse, primeiro se compreender, né, investir no negócio, coisas de ciência, de descobertas, né, de processamento e assim por diante, para poder impor a mudança que ela deseja. Né? Então, por exemplo, uma empresa como a Intel, jamais poderia faltar nela uma visão de negócio sobre mudança. Né? Sobre o mercado mudar, sobre o produto mudar, sobre o que os clientes esperam, né? Sobre quais são as novas necessidades tecnológicas para eu lançar processadores. Né? Então, pensar uma empresa como a Intel sem pensar mudança é praticamente impossível. Né? Possivelmente ela não sobreviveria. O exemplo mais, que eu acho mais moderno e contemporâneo que a gente tem hoje, de análises de mudança, né, necessidade de mudança, importância de monitoramento de mudança para os negócios, são as empresas automobilísticas que começaram a investir agora pesado, né, mais em massa mesmo, em carros elétricos. Né? Tanto carros quanto agora começou a sair aviões também, né, com motor de hidrogênio, depois eu fui ver. Né, que basicamente é um motor, só para vocês terem uma ideia, um motor de avião que o resíduo dele, o que ele expele para o meio ambiente é vapor d'água. Né? Então, nada mais. Então, vai ser um tipo de motor de avião que vai reduzir basicamente a zero toda, não sei se vocês sabem, né, o setor de aviação é um dos principais responsáveis, tá, por poluição da atmosfera, gases muito pesados. Dei uma olhada, eu não sabia disso, tá? Depois dei uma olhada lá o quanto que o setor de aviação contribui para a poluição do ambiente, tá? Uma das indústrias que mais contribui. Eu me lembro até que um dia eu participei de uma pesquisa que queria pesquisar se o meu comportamento é ecológico ou não. Aí uma das perguntas é: quantas vezes você voa de avião por mês? Eu falei, por quê? Né? Depois que eu fui pesquisar, depois fui ver que a indústria é muito poluidora, né?
Então, em função disso, né, em função desses limites que a gente tem, ambientais, ecológicos hoje, com todos os combustíveis fósseis, começaram a aparecer empresas que começaram a investir sério nisso, né? Sério, empresas que já começaram a produzir carros elétricos que ainda estão muito caros, né? Mas que já se comprometeram, se não me falha a memória, eu não sei se é a BMW, tem alguma montadora bastante famosa, tá, que já se comprometeu até 2030, 2040, substituir toda a frota de veículos só por veículos elétricos, né? Então, não vai mais vender carros com combustíveis fósseis, né? Então, vejam, isso vai ser o fio condutor disso se chama mudança, né? Mudança organizacional, por meio de inovação e assim por diante. Então, só para ilustrar para vocês, né, como que a visão de negócio, de monitoramento de mudança é importante. Tá? Isso pode colocar a empresa em vantagem competitiva muito grande, né? As vantagens, né, de se discutir esse tipo de visão de negócio é poder esquadrinhar, falar, pesquisar, estruturar a natureza e origem da mudança. Então, como eu disse, é claro, né, é difícil você pegar e cobrar, né, uma visão de mudança de um gestor de um negócio de uma pessoa só, de um cara ali de uma padaria e assim por diante, mas negócios que têm uma questão de estratégia mais clara, né, isso se aplica muito fácil. Eu ia exatamente falar sobre isso, né, Gabriel? Eu ia dar como exemplo isso aqui agora. Se vocês pegam negócios que são pequenos, mas assim, são extremamente dinâmicos, empreendedores, como por exemplo as startups, né, tem que ter alguém lá com visão estratégica de mudança, né? É importante que se tenha alguém na equipe que consiga fazer análise de ambiente, análise de tendências, né? Porque a startup já nasce basicamente com o objetivo de mudar, né? Porque ela é uma empresa que nasce, é startup, é o nome, né? Vai ser ali em geral um produto experimental, né? Que ainda está em início de desenvolvimento, que ainda pode ser desenvolvido com o objetivo de no futuro se tornar algo grande, né? Então a startup já nasce com o objetivo de mudança, né? Já é uma organização que nasce obviamente, né, em geral pequena, tal, mas com o objetivo de, sei lá, ser vendida ali na frente para algo maior, né, ser transformado. Então, vejam, é difícil você ter uma startup para sempre, né? Não conheço uma startup que é startup para sempre, porque a gente sempre vê assim, esse negócio começou como startup, né? E aí sim, beleza. Então, vejam, startup é um estágio, né, sempre do negócio. E é algo que nasce já com esse objetivo. Então, vejam como a questão de se estudar mudança, por exemplo, em startups é importante, né? Outra vantagem, né, é a ideia ou a consideração de que muitos problemas sociais e organizacionais não podem ser resolvidos em partes, né? Eles sempre fazem, na verdade, parte de um todo, né? Então, vejam aqui, né, o exemplo aqui dos carros elétricos, né? O problema social do ambiente não pode ser resolvido só diminuindo a emissão, né, dos gases lá, dos gases do carro a fóssil, né, do carro a combustível fóssil. Não dá para a gente resolver em parte esse tipo de problema, né? Esse problema tem que ser resolvido completamente. Ou muda o carro para uma outra matriz de energia, ou a gente vai continuar tendo, mesmo que uma poluição reduzida, vai continuar tendo uma poluição ao longo do tempo, né? Quem é do tempo aqui do catalisador, né? Logo que o catalisador apareceu nos carros, né? Foi acho que das primeiras engenhocas que foi inventada nos carros a combustível, né? Para diminuir. Como era fedido, né? O cheiro do catalisador. Os carros que tinham catalisador, você sabia na rua, assim, era tipo um veneno o cheiro, né? E depois foi se vendo que o próprio cheiro era uma coisa ruim, né? Que atrapalhava. Então, percebe? Não tem como se resolver alguns problemas em partes, né? Em geral, os problemas que levam a uma mudança são muito mais complexos, né? Então, tem que ser resolvidos como um todo. Uma das desvantagens, né, dessa visão de negócio é que realmente a gente pode ter abordagens muito idealistas, né? Por que idealistas? O que é idealistas, né? É aquela coisa que você fica imaginando muito só o mundo ideal e acha que é o mundo ideal que vai acontecer.
né? E você fica apegado àquilo. Por quê? Quando se trata de mudança, todo mundo quer ir para o mundo ideal, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, e faz uma análise de mercado, né? Uma análise de ambiente organizacional para tomar decisão, né? A gente pode eventualmente fazer uma análise enviesada desejando aquela mudança que a gente quer, né? Então, é uma abordagem que pode ser um pouco idealista, né? Ficar pensando, elaborando muito a mudança e não entender a mudança na verdade como ela é, né? Ou seja, um processo natural que a gente tem um certo nível de gerência, né? Mas que em outras situações pode ser que aconteça algo que a gente não espera, né? Então, é importante a gente ter essa abordagem realista e não idealista sobre a mudança, né? Também uma das desvantagens, né, e isso é muito verdade, a gente só compreende, né, a lógica da mudança geralmente depois do que ela aconteceu, né? A gente só compreende o tamanho que as coisas tiveram depois que ela aconteceu, né? Então vejam, né, agora que a gente vai compreender melhor o que foi aquela revolução, né, das mídias digitais, das redes sociais, e aí, né, mídias em geral, CD, DVD, porque eu me lembro, né, na época, quando começou a aparecer, eu até falei isso aqui, né, se você pega aí os casos de CD, DVD, esse tipo de coisa, pessoal, muita gente falava, olha, não, isso não vai ser uma mudança muito grande, tem gente que gosta, mas tem também gente que não gosta, e na verdade a gente só conseguiu ter uma compreensão maior de tudo que aconteceu, mais para agora, né, não de quando aconteceu. Então, isso é uma questão que demanda muita maturidade do gestor, né, para conseguir saber que é tardiamente que se compreende mais, de modo mais pleno a mudança e assim por diante. Tá? Bom, vamos falar sobre instrumentos de dominação. E essa última imagem, pessoal, essa última visão de negócio que o Morgan traz para a gente, tem uma palavra-chave, ou né, um conjunto de palavras-chave que são disfunções gerenciais. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Morgan, nessa visão de negócio, ele chama a nossa atenção para o fato de que a organização, em função de deter muito poder em relação ao quê? Um monte de coisa. Por exemplo, em relação aos funcionários, né? Ele é um empregador. Pode também deter muito poder em relação ao ambiente, pode deter poder em relação ao governo. Não interessa. Toda organização sempre vai exercer um tipo de poder, né? Ele chama a atenção de que essa detenção de poder pode ser usado de modo ruim, pode ser usado de modo negativo, né? Então, essa é a visão de negócio, esse é o capítulo onde o Morgan, dito a grosso modo, né, desce a lenha nos modelos de gestão ou nas visões de gestão que, vamos dizer, fazem coisas erradas a partir desse poder. Tá? Ou seja, eles servem como instrumentos de dominação. Né? Dominação de quem? Como eu disse, de qualquer tipo de ator. Né? Então ele diz, até as formas mais racionais e democráticas de organização podem resultar em modelos de dominação. Aqui, pessoal, eu não estou falando lá do, né, como a gente já viu no caso da burocracia, lá do caso do Google, que coloca um videogame, né, para os funcionários, e aquilo é uma burocracia que, né, acaba envolvendo as pessoas. Não estou falando disso, a gente não está falando disso, e o Morgan não fala sobre isso. Tá? Aqui o Morgan chama a atenção para práticas realmente, no limite, criminosas, práticas erradas de gestão. Tá? Práticas erradas de gestão que a organização pode exercer em função do poder que ela detém. Tá? Então essa é a visão de negócio que ele traz para a gente. Né? E o que ele diz? Né? Ele primeiro começa destacando que, como eu falei, né, as organizações detêm poder. Tá, pessoal? Então, isso é uma coisa inerente a toda e qualquer organização, mas veja, ali, uma organização de pessoas, como a gente já viu, né, a organização é um fenômeno social, antes de qualquer coisa, onde pessoas estão reunidas em torno de um objetivo comum. Né? Então, e dentro dessa organização, tem quem manda e tem quem obedece. Sempre. Né? Sempre vai existir uma relação burocrática e hierárquica dentro da organização. Né? Então, vai existir o chefe, vai existir o gestor, vai existir o funcionário, são pessoas sem cargos de gestão. Né? E em função disso,
a organização vai acumulando certo poder. Seja um poder da própria autoridade do chefe, né? Então, é inegável que o chefe vai ter um poder, então ele é o cara que vai falar quando as coisas acontecem. Então, esse é um tipo de poder, não é um poder necessariamente negativo, desde que ele seja exercido, né? Pode ter também o poder econômico, né? Então, vejam vocês, né? O que acontece muito na China? A gente vê lá, né, as empresas que empregam pessoas em situações, né, bastante precárias, né? Então, baixo salário, situação física de trabalho mesmo bastante precária, né? E assim, pessoal, as indústrias da China estão lotadas de gente querendo trabalhar, né? Por que acontece isso? Então, a gente daqui fica se perguntando, né? Poxa vida, caramba, lá na China tem aquelas fábricas, né, com condições precárias de trabalho, com abuso de autoridade. Por que as pessoas vão trabalhar? Porque elas precisam, pessoal. Então, aí, por exemplo, mora uma das fontes de poder da organização. A organização, sabendo que as pessoas precisam, o que ela faz? Ela oferece o mínimo. Às vezes nem o mínimo oferece, né? Por quê? Para ela ter mais lucro possível, por exemplo. Entendem? Então, isso que o Morgan chama de instrumentos de dominação. É quando a organização faz, por meio das suas práticas de gestão, ela tira proveito do poder que ela tem, né, indevidamente, muitas vezes, para aumentar o lucro, para aumentar a sua influência, né, e assim por diante. Então, vejam vocês, muita gente critica, né? Os Estados Unidos é livre, tal, e a China tem esse tipo de coisa. Quais são as empresas que estão lá na China? Todas as americanas, né? Apple está lá, né? O Google está lá, todo mundo tem fábrica na China, né? Então, por quê? Porque eles também usam o mercado chinês como um instrumento de dominação. Então, eles abrem fábricas lá, onde a Apple, né, para produzir, né, todo o iPhone que vocês verem e foram lá, que é original, foi produzido lá, né? Eles lá têm uma mão de obra muito mais barata, né? Eles não precisam oferecer condições para você ter um PlayStation 5, como eles têm lá na sede dos Estados Unidos, ali é uma fábrica só de trabalhadores, e é isso, e fica por isso mesmo, né? Então, o que é isso? É a dominação que a organização exerce no mercado, a organização que a organização pode exercer nos trabalhadores e assim por diante, né? Então, como eu disse, é um lado negativo do negócio. Bom, negativo em que sentido? Pelo menos moral, né? É errado, professor, fazer isso mercadologicamente? Olha, até agora ninguém foi preso, né? Não é ilegal. Então, percebem? É um racionalismo do negócio. Eu, particularmente, se fosse dono da empresa, possivelmente não teria esse tipo de gestão. Mas, do ponto de vista do mercado, do capitalismo, do que está possível aí e até do que é legal, não se está praticando nenhum tipo de ilegalidade fazendo isso. Entendem? Então, por isso que há uma visão de negócio, que é nesse capítulo, né, dialética. Bom, pode ser, pode não ser, existem lados contrários, né? Eu, particularmente, não faria, porém, o mundo do negócio é assim, né? Em geral, tá, pessoal, e aí, por isso que eu digo, é ilegal? Não, mas, em geral, esses tipos de negócio podem sofrer alguns tipos de consequência, né? Então, o que o Morgan diz lá pra gente, né, é que muitas empresas, em função disso, né, podem, por exemplo, ter aumento de acidentes de trabalho. Então, é muito comum, pessoal, quando você tem uma condição precária de trabalho, você sofrer acidentes, por exemplo, né? Eu me lembro, eu sempre cito um exemplo que eu mesmo vivi, isso é um fato real mesmo, aqui do Brasil, eu mesmo passei por isso, né? Quando eu fui trainee, era trainee em gestão de pessoas, né? A empresa onde eu trabalhava tem fábrica de soja lá no interior do Amazonas, né? Numa cidade que chama Itacoatiara. É uma das poucas cidades no Amazonas que você chega por terra. Acho que 2 ou 3 cidades só você chega lá. E imaginem como que é essa cidade. Pessoal, é simplesmente assim, uma planta fabril, tá, que tem uma vila em volta. E aí todo o resto é o Rio Amazonas ou a selva amazônica. É um lugar assim.
Tipo, não tem lei mesmo, né? Não tem lei. Ali a lei é a dos homens, depende dos homens, né? Se são bons homens, a lei é boa. Se são maus homens, a lei é ruim, né? A lei é mal. Então, assim, um lugar totalmente isolado, né? De tudo e de todos. E, bom, estava acontecendo... Lá para vocês terem uma ideia, é um porto, né? Eles têm um porto, essa empresa tem um porto no Rio Amazonas, e é um porto que vem navio lá da Suécia, da Finlândia, da China, entra lá pelo Rio Amazonas, em Belém, vem navegando aqueles navios 60 mil toneladas, aqueles transoceânicos, né? Entra lá em Belém, ali é o Rio Madeira, depois ele vira Amazonas, vai parar lá no interior do Amazonas, carrega o navio com farelo, com óleo de soja, com grão de soja, com milho, o que é que seja ali, e volta para o país dele, né? Então, lá tinha muito silo de armazenamento, né? Aqueles silos gigantescos de milho e tal, e a gente estava tendo muito acidente lá, né? Teve um mês que só naquele mês aconteceram 4 acidentes, sendo um deles fatal. Uma pessoa morreu, um cara foi soterrado lá por uma montanha de farelo de soja, né? Imaginem, né, um armazém, o farelo é bem fininho, ele vai ficando compactado, aí o cara entra numa escavadeira e vai tirando debaixo do monte, né? Às vezes aquele monte, se for mal feito ali, né, a coisa desmorona em cima e mata a pessoa. E aí a gente foi, né? Foi até uma primeira oportunidade que eu conheci, a gente foi lá investigar. O que estava acontecendo, pessoal? Os funcionários que estavam trabalhando dentro daquele silo, eles simplesmente estavam trabalhando sem nenhum equipamento de segurança. Tipo assim, os caras estavam trabalhando de short, havaiana e sem camiseta. Desse jeito, dentro do silo lá. O que é aquilo? É uma planta industrial, pessoal. Quem não foi, o que é uma planta industrial? Você tem que andar de capacete, você ali fora, tá? Sem você tá na planta. Se você vai lá dentro da planta onde estão as máquinas, segurança é muito maior. Mas sim, se você é um civil, você vai visitar uma planta fabril. Você vai ter que andar de capacete, possivelmente eles vão te dar uma bota especial e um EPI, um abafador de ouvido de barulho. Isso para o normal. Imaginem você ir lá fazer a operação. Então, assim, tem um monte de coisa. E o que estava acontecendo, pessoal? Os equipamentos que estavam sendo oferecidos pela organização eram equipamentos extremamente baratos. De modo que porque aí eles tinham, todo mundo que entrava no silo só entrava com EPI, com esses equipamentos. Eles tiravam o EPI lá dentro, sem ninguém ver. Então, o que estava acontecendo? Os equipamentos que a empresa estava fornecendo, por serem muito baratos, quando o trabalhador chegava lá dentro do silo para trabalhar, aí depois a gente mediu a temperatura, o cara dentro da roupa dele, tinha gente que ficava com 65 graus de temperatura. Então imaginem vocês um silo lá no sol amazonense, no meio da floresta, é diferente daqui porque assim, ao invés de ser esse calor, é esse calor só que com uma umidade muito grande. Então literalmente parece que você está numa sauna. Isso tudo dentro de um silo, né? Então as pessoas estavam literalmente com condições inadequadas de trabalho por uma opção da organização de não fornecer os EPIs adequados, né? E aí o que acontecia? O cara quando chegava lá dentro simplesmente não conseguia trabalhar com aquele EPI. E ele tirava. E aí o cara ou caía da esteira, ou era soterrado por um montanha de farelo de soja, ou escorregava, né, e cair e assim por diante. Então, o que a gente estava percebendo ali na verdade? E isso foi um problema gigantesco para a empresa, gigantesco, principalmente por causa da fatalidade. Que na origem disso estava a tomada de decisão gerencial de não fornecer os equipamentos adequados, e sim oferecer os equipamentos mais baratos. Por quê? Porque a gente depois foi saber, tinha conhecimento de equipamentos que podiam fazer o mesmo serviço, mas tinha um sistema de refrigeração nas roupas, né, que é tipo umas mangueirinhas que correm água e assim por diante, que nunca foram considerados pela empresa e eles deveriam ter sido utilizados. Então, o que é isso, pessoal? Por que eu estou contando toda essa história? Porque por detrás disso existe uma certa dominação da empresa ali, né? Vejam, as pessoas estavam preferindo tirar os EPIs e colocar a vida em risco do que, por exemplo, ou denunciar a empresa ou pedir demissão. Isso não era uma opção para elas.
Então, como eu falei, imagine lá uma vila no meio do Amazonas, né? Qualquer R$ 100 que você dá para alguém é tipo, o cara está milionário, né? Então as pessoas não têm opção naquele cenário. Em função disso, a empresa um pouco se aproveitou, né? E não forneceu condições adequadas. Então isso é o quê? É uma visão gerencial, né? Baseada na ideia de que a empresa pode sim, né? Servir como instrumento de dominação. Um outro exemplo rápido, né, que eu dou aqui é em relação a essa construção dessa hidrelétrica lá em Rondônia, né? Isso foi em 2011, depois se alguém quiser procurar a notícia aí. Mas o que aconteceu? Tinha essa usina de Giraú, né, sendo construída lá no estado de Rondônia, né? E do nada, repentinamente, estourou. E assim, o que é a construção de hidrelétrica, né, pessoal? Para quem não tem ideia. Hidrelétrica, igual essa de aqui de Giraú, é a mesma ideia da planta lá do Amazonas. Quando você vai trabalhar na selva amazônica, simplesmente é terra de ninguém, pessoal. Então, estava sendo construída uma hidrelétrica num lugar que a cidade mais próxima, sei lá, estava a 150 quilômetros, o resto era tudo mato, água e bicho, né? Então, tinha uma empresa que foi concorrente, era uma empresa privada e começou a construção dessa hidrelétrica e, em geral, acontece isso, né? Em volta da construção da hidrelétrica, a empresa faz uma vila para os moradores, né? Casa lá. Então, para vocês terem uma ideia, lá eram 6.000 funcionários trabalhando na construção da hidrelétrica. Então, veja, é uma mini cidade, né? Tem cidade no Brasil que não tem 6.000 habitantes. Então, imaginem essa quantidade de gente lá naquela situação, numa terra de ninguém. Repentinamente, isso estourou na mídia, tá? Veio por meio da mídia. Aconteceu um motim lá, os trabalhadores começaram a botar fogo, faixa, isso chamou a atenção da imprensa. Aí foi lá ver o que estava acontecendo. Era um motim dos próprios trabalhadores da hidrelétrica, da empresa, reclamando das condições de trabalho. E assim, pessoal, foram ver lá, era realmente condição desumana, sabe? Assim, escrava mesmo, praticamente ninguém só trabalhava por comida, tinha gente dormindo na terra, chão de terra, né? As casas não eram nem de alvenaria, não tinha saneamento, não tinha privado, não tinha nada, tal. Então uma coisa totalmente horrível, né? Pessoal, então aí, né, Malária, o que a organização fez? Exerceu o seu poder de dominação, demitiu essas pessoas, né? Simplesmente demitiu. Tá? Então, as pessoas que fizeram motim, depois na justiça, já vou ver seu comentário, tá, Carol? Depois na justiça, as pessoas conseguiram realocação de trabalho em outras obras do programa de aceleração do crescimento. Mas à época, pessoal, vejam só como a dominação da empresa era tão grande que essas pessoas, mesmo reclamando com razão, ainda foram demitidas, tá? Então, só uma visão de negócio baseada nessa ideia de dominação. Um exemplo prático disso, né? Deixa eu ver o que a Carol falou. Professor, pensei numa outra coisa que tem a ver com a relação da empresa com o ambiente externo. Estava lendo hoje um estudo que mostra que tem empresa no interior do Pará que instalou um porto lá. Por causa do porto, o distrito, que é minúsculo, está cheio de problemas. Engarrafamento gigantesco, não construíram estrada para os caminhos, direto para o porto, entram na cidade, poluição sonora, é exatamente isso. Poluição do ar por conta dos caminhões, né, poluição do rio por conta do que cai do navio, e muitas das pessoas da cidade trabalham no porto, exato, e estão com razão, muito putos porque a cidade não tem nenhuma estrutura e a qualidade de vida só piora lá. Isso também pode ser considerado, com certeza, um instrumento de dominação, mas é um ótimo exemplo de instrumento de dominação. Né? Porque aí é o quê? É uma dominação econômica. Né? O Weber descreve depois lá, né, dominação carismática, dominação normativa, dominação tradicional. Né? Mas o que a gente vê que essas organizações exercem? Uma dominação econômica na região. E aí, é como eu falei, é a lei dos homens. E, em geral, o empresário não é um homem bom nessa hora. Né? Um homem moral. Ele, bom entre aspas, o que ele vai pensar? Ele vai pensar no lucro, galera. Né? Ele vai pensar no lucro e ele vai fornecer sempre o mínimo. Como eu falei, se é bom ou se é ruim, isso talvez seja um juízo de valor difícil de discutir. Né? Mas é uma visão de negócio que a organização vai ali exercer, né, o poder que ela tem.
Em Itacoatiara é a mesma coisa, tá, Carol? Depois vocês procurem aí no Google, Itacoatiara, vejam lá o porto que tem. A cidade, só para vocês terem uma ideia, né? A gente anda pela cidade e no lugar assim de passarinho, nos fios, nas árvores, é só urubu. Só urubu. Né? Então, eu até lembro que eu fui com uma amiga lá e ela era um pouco cega, assim, usava um óculos bem forte. Aí ela chegou, nossa, os passarinhos ali, tal. A hora que eu fui lá, cheio de urubu. Na cidade só tem urubu, pessoal. Por quê? Porque tem muita matéria orgânica ali, né? Esgoto, animal morto, né? Lixo, comida, né? Então é uma cidade basicamente que você vê os pássaros ali é basicamente só urubu, né? As casas também é naquelas palafitas, sabe? Que são aquelas casas elevadas assim que ficam, né, na base de um monte. Aquilo ali serve tanto para enchente, né? Mas também por que se usa palafita, né? Porque aí a casa fica longe do chão e você pode usar um próprio buraco no chão da casa para usar como banheiro, né? E descartar ali matéria orgânica. Então, assim, é realmente bem triste. Claro, pessoal, só antes de ler aqui o que a Aline falou, é importante não criminalizar, a gente vai falar sobre isso, tá? É importante não criminalizar o negócio por causa disso, tá? Porque, como eu falei, em princípio, está tudo dentro da legalidade. É importante só a gente se questionar, chamar atenção para a ética do negócio, para a moral do negócio. Tá? Você faria, pensando do lado humano, mas também do lado de condições financeiras, você faria isso? Pense sobre isso como gestor. Né? Professor, como as organizações públicas são encaradas nesse contexto de dominação? Órgãos que exercem o poder de político utilizam esse instrumento de dominação? Então, esse é outro tipo de dominação, né, Aline? Com certeza. Então, se a gente vê hoje no Brasil, né, o que está acontecendo com aquilo que a gente chama de judicialização da política, né? Então, que é basicamente o quê? Tudo agora se decide por meio, né, do Supremo Tribunal Federal. Claro que tem muita coisa importante que é decidida ali, né? Mas hoje a gente vê que basicamente a política foi judicializada, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, as instituições jurídicas no Brasil com um poder enorme, né? Como, também, assim como no meio privado. Difícil a gente discutir é bom ou ruim, certo ou errado. Em princípio, eles estão interpretando e aplicando a lei. Mas a gente vê muito isso, né? No setor público, a gente pode sim ter formas de dominação que podem ser exercidas pelas organizações, né? Em função do seu business, né? Do seu core business, ou da sua competência, enfim. Né? Esse exemplo que a gente vê muito no Brasil hoje. Tá legal, tá. Eu li aqui só uma mensagem da Isabelle, tá? Que é particular, tá bom? Bom, quais são as vantagens, né? Uma das vantagens de se discutir esse tipo de coisa, né, é a gente permitir a crítica à organização, né? Apesar de não poder generalizar, é importante, como eu falei, nós, enquanto vocês, né, enquanto futuros gestores, é importante construir essa visão ética e moral do negócio, né? Saber que algum tipo de tomada de decisão, algum tipo de gestão, por mais bem intencionada que seja, às vezes até sem perceber, pode se tornar um instrumento de dominação, né? É muito importante porque também traz à tona a discussão de ética nos negócios, né? Até ontem eu estava no núcleo docente estruturante, tá? E a gente está pensando em criar uma disciplina de ética em negócios aqui no curso, né? Isso possivelmente para daqui a um ano, tá? Para ser implementado, porque não é simples, né? Mas, por exemplo, o nosso curso tem um gap, tem uma lacuna, né? De disciplinas relacionadas à ética em negócios, né? Então, essa é uma discussão muito importante, talvez seja mais contemporânea e impossível, né? Aqui no Brasil, quando a gente vê aí a quantidade de corrupção acontecendo, no mundo dos negócios, no mundo público também. Então, é importante fazer essa discussão, né? As desvantagens dessa visão de negócio, né, dessa imagem, é como eu falei, né, é importante a gente não criminalizar os negócios em função disso, tá? É importante a gente
apesar de saber que as empresas, as organizações públicas ou privadas podem atuar no sentido de exercerem dominações negativas sobre as pessoas, sobre os ambientes, né, o contexto que ela atua, apesar de a gente saber disso, muito importante a gente não generalizar, né, não criminalizar. Né? Por quê? Porque a gente tem que analisar os casos negativos como casos concretos e isolados. Né? Ah, tá, beleza, aquela empresa está fazendo coisa errada, ok, né? Ela que pague. Isso não é um mal do negócio como um todo. Não significa que todas as organizações daquele ramo, daquele tipo, atuam do mesmo jeito. Tá? Então, quando a gente fala de críticas às organizações, críticas aos negócios, crítica ao próprio lucro e a outras coisas, é muito importante a gente não criminalizar essas coisas. Importante conseguir separar aquilo que, como eu disse, é natural, é legal, faz parte do jogo, nós vivemos em um mundo assim, daquilo que realmente é coisa errada, né? É situação imoral, quando a gente viu, né? E assim por diante. Tá? Então, essas são desvantagens dessa metáfora. Aqui nesse slide, aí agora o resto é um fórum, né, que eu tinha lá em outra turma, mas é basicamente isso, pessoal. Então, a gente encerra, né, a análise, o estudo do livro do Morgan. A gente passou por todas as imagens, né? Como eu falei, sempre reforço para vocês, a minha intenção das aulas aqui não é ficar copiando e colando os capítulos, né? Por duas razões, né? Primeiro que a gente não tem nem tempo físico para esmiuçar tudo isso, né? E depois que, como eu disse, né, é importante que vocês também, né, se tenham curiosidade, leiam os capítulos, vejam os detalhes, vocês aprendam por vocês mesmos, né? E eu trago aqui uma análise mais mastigada de coisas que às vezes não estão ditas no texto, né, consequências, uma análise um pouco resumida, porém também, né, trazendo ali os macetes que tem por detrás do texto. Tá? Então a gente fez isso com esse livro, né? Recomendo que vocês leiam. Tá? Esse também é um livro que, se for para ter, né, se for para escolher, seria importante vocês terem na biblioteca. Como a gente viu, né, são visões bem particulares do Morgan, mas que abrem a nossa cabeça para várias situações de visão de negócio, de situações que podem acontecer em empresas privadas, em organizações públicas, né, e que ajudam a gente a desenvolver um pouco essa visão gerencial da coisa. Tá bom? Então, eu passo aí a palavra a vocês, né? Se tem alguém que quiser fazer alguma consideração, alguma coisa, para a gente poder encerrar, tá? Eu procurei esse livro do Morgan na Amazon, professor. É dificílimo achar o livro novo, só tem praticamente usado. Mesmo assim, um novo está em torno de R$ 500 o livro. Sério? Eu vi que Nossa na estante Senhora. virtual tem um monte. Mas é tudo usado, né? É. Não, na Amazon tem vários, Carol, tem vários usados lá, mas novo, difícil e assim, tá caríssimo. Claro que vocês têm, né? Eu disponibilizei para vocês aqui o arquivo, é o livro mesmo. Ter vocês já têm, né? Mas vejam, né, que é uma coisa bem escaneada, tal. É como eu falei, para ter em biblioteca, para quem gosta de ter o livro, né? E como eu falei, vocês vão, depois que vocês terminarem o curso, é importante vocês terem um livro ou outro, e vocês terem, vamos dizer, uma mini biblioteca, de repente de cada assunto, né? Porque são coisas que vocês podem usar e são coisas que sempre vão ser referência. Esse seria um livro legal para poder fazer isso, entendeu? Agora, eu não sabia que estava caro desse jeito, tá? Porque, assim, o livro, pelo menos o que eu tenho um lá na minha sala, tá lá na UNB, cara, um livro bem simples, né? Porque, assim, aí tem que ver, porque se for capa dura é mais caro, geralmente. O meu é capa tipo de papel mesmo. Não é um livro grande, tá? É um livro, assim, médio. Não é pequeno, mas também não é uma bíblia, né? Então, puxa vida, custar R$ 500, meu Deus, né? É aquilo, né? Eu não sei se é só no Brasil, né? Se começou a valer taxa de livro, porque não é possível que esse livro esteja hoje a R$ 500, um abuso. Eu acho que o problema é que a editora Atlas não deve estar reimprimindo esse livro há muito tempo. Acho que ele deve ser mais raro. Alguma coisa assim. Agora,
Ele tem muitas edições, viu? Eu, se não me engano, aqui eu tenho lá na minha sala, já é a 9ª. E é de 2010. Edição é reimpressão, tá, pessoal? Cada edição é uma reimpressão. Então, por exemplo, esse com certeza é um livro que sai com uma tiragem gigantesca. Sei lá, possivelmente 40 mil cópias, tá? 40 mil exemplares, porque é uma coisa, é uma obra mundialmente conhecida. Aí só se faz uma nova edição quando, vamos dizer, se esgotam as cópias, entendeu? Então, você fez uma tiragem de 40 mil, aí vai para a segunda edição, faz 60 mil. Então, assim, para em 2010 ele está na 9ª edição, uma coisa que já vendeu demais, já vendeu muito. Pois é, mas não tem muita disponibilidade, não. A maioria é usado, só tem um vendedor na Amazon. E está quase R$ 500. É muito caro, eu achei muito caro. Não, caríssimo. E praticamente aí, inacessível. Para aluno é inacessível. Inacessível. Aí eu fui na Amazon, ele tem várias versões em inglês dele, mas... Vocês podem ficar com a versão que eu digito que eu dei para vocês, né? Essa cópia, tá? Mas é até bom você ter falado, tá, Roberto? Porque aí me atualizou. Realmente, há muitos anos eu não tinha notícia desse livro, porque também sempre tive o meu, sempre me serviu, né? Tal. Me atualizou. Realmente é bom saber. Ele tem uma... Assim, eu li o capítulo lá sobre máquinas, né? A tradução dele não é muito simples, não. Eu senti um pouco de dificuldade com a tradução. Aí eu fui na versão em inglês. Eu acho que é o jeito que o autor escreve mesmo. Até o inglês dele é mais complicado. Não, então, por isso até que a Carol mandou aqui, né? R$ 418 o livro novo, R$ 18 o usado, né? Mas como eu falei nas primeiras aulas, né? Por isso que muita gente tem uma certa dificuldade de tipo pegar esse livro e conseguir, vamos dizer, entender sozinho. É importante fazer isso em aula, em grupos de discussão, porque se você for se apegar só à letra mesmo, né, do que o Morgan escreveu ali, em vários capítulos há uma certa dificuldade de conseguir visualizar o que ele está querendo dizer. Né? Então, por isso que mais do que nunca esse é um livro importante de ter alguém que traduza, vamos dizer, né? Que chame exemplos, que traduza o que ele quer dizer ali numa linguagem mais simples, né? Porque não é realmente um livro, vamos dizer, fácil, é de médio para difícil. Eu achei que o problema fosse a tradução dele, mas aí eu fui na versão em inglês. A versão em inglês é tão complicada esses quanto. grandes livros, em geral, não vai se ter esse tipo de problema de tradução, tá? Esses livros gigantes, assim, os caras fazem um trabalho muito profissional de tradução, porque realmente é igual jeito, a gente... o conteúdo é o jeito que ele escreve, não sei. É um livro, eu achei até a versão em inglês dele mais complicada. Mas muito bom. É igual muito o Read que a gente viu. É igual o Read que a gente viu lá de teorização organizacional, né? Os modelos lá de interpretação, que aquilo lá é o handbook traduzido. E aí eu lembro que muita gente falou, poxa, achei difícil, caramba, é grande, muito. Você vai no inglês também é a mesma coisa, né? Não, é como eu falei, né? Isso não torna o livro ruim, tá, pessoal? Por quê? A gente precisa estudar, assim, entendeu? Não estou entendendo o que ele quer falar. Não desistam, né, na primeira oportunidade em que vocês encaram, porque o texto é difícil, é longo. Pelo contrário, se questionem. Pelo menos façam isso. E aí depois que você se questionou, né, tentou ver, tentou tal, aí, sei lá, não deu certo, beleza. Pelo menos você não pecou pela praticidade. Não quero mais ler isso aqui. Então, em geral, né, eu falo isso de carteirinha, tá? Tive muita dificuldade em mestrado, doutorado, várias vezes desse jeito. E, na maioria das coisas, né, que eu não entendi primeiro, fui estudar, consegui entender. Outras, realmente, não consegui. Né? Tem coisa que realmente não serve para mim. Né? Sei lá. Mas tentem, entende? Tenham uma postura de tentar, de estudar, de ter a curiosidade. Né? Por exemplo, isso, uma boa iniciativa. Foi lá ver o livro em inglês. Né? Excelente, é isso mesmo. Aí sim você forma opinião, né? Ele é tanto difícil no inglês quanto no português, né? Mas é isso, tá? Bom, pessoal, acho que não tem mais nada, né? Então, né, um bom fim de semana para vocês. A gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom?
Aí eu vou continuar aqui na sala, né? Porque eu vou conversar aqui, né? E aí eu peço que, por favor, né? Vocês podem ir saindo, tá, pessoal? Uma boa noite a todos, tá? Professor, eu também queria perguntar uma coisa para o senhor como coordenador do curso. Ah, tá. Tá, se puder ser público, né? Pode... É porque é o seguinte, como é que a gente faz o trancamento de uma matrícula? Ah, é Uma só disciplina? solicitar, manda um e-mail lá para a coordenação, tá? O UNB, aquele da coordenação. Entendi. UNB.coordenacal, tá? Solicitando o trancamento. Só isso, Tá certo, tá certo, tá tá? certo. Aí Então, vai chegar uma resposta. tá certo, professor. Então, Uhum. Isso aí o Pedro Henrique falou, pelo SEI também, tá? É porque, assim, o SEI, vocês agora estão podendo operar o SEI, tá? Só que o que acontece? A gente está tendo pessoas com dificuldade, entendeu? Ah, não sei acessar. Então, nesses casos, o que a gente fala? Manda para a gente que a gente abre no SEI, mas é tudo via SEI, tá? E ao receber lá, a gente vai abrir um SEI, tá? Você poderia até fazer pelo SEI já direto, mas assim, manda, né, a solicitação que daí a gente insere lá no SEI, tá? Tudo vai ser via SEI. tá certo. Obrigado, professor. Tá Bom bom? fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Vou parar a gravação aqui.